Sejam muito bem-vindos ao Surdez em Foco. Hoje a gente está com o cine debate do filme Filhos em Silêncio, né? Aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB. Eu sou a professora Daniane Pereira. Eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, mas hoje estão aqui amarrados num coque. Tenho um rosto redondo, olhos castanhos escuros. Hoje eu estou sem óculos. Estou usando uma blusa azul marinho com alguns detalhes em branco, um batom rosinha, 3 brincos pequenos em cada orelha, um colar branco, e atrás de mim eu tenho uma parede branca, com um espelho, uma porta bege e um leque desses de decoração grande e preto. Eu sou professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa, aqui em Porto Seguro. Eu sou mestra em letras, graduada em letras português, em letras Libras, em pedagogia e em normal superior. Eu sou especialista em Libras, em supervisão escolar, em educação à distância e em atendimento educacional especializado. E estou também aqui chefe da subseção de AEE. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês aqui no Cinema Comentado, Surdez em Foco. Esse é um evento que possibilitará, durante todas as nossas sessões, o uso e a difusão da língua de sinais brasileira, né? Ou LSB ou Libras, conforme a gente tem no Decreto 5626 de 2005. Então, a gente procura, através do Cinema Comentado, promover debates sobre temas relacionados à língua, à educação, à história, à cultura e à identidade das pessoas surdas, por meio de exibição de material cinematográfico. A cada encontro, a gente tem um especialista convidado que vem fazer uma mediação, né, do debate com o público, com nós todos aqui. Ao todo, a gente vai ter 40 horas de atividade com a exibição de 10 filmes. Hoje é o 3º filme. Hoje a gente faz o cine debate do filme Filhos do Silêncio. Eu agradeço desde já a presença da professora Joeli Teixeira Antunes, da Unimontes, e sua disponibilidade para estar com a gente aqui hoje. Eu agradeço também a presença das tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, a Bianca Lorena Rodrigues Costa, da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, e Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. Esse nosso evento está sendo gravado, e a cópia do vídeo ficará disponível no nosso canal do YouTube, tá? O Observatório Inclusivo da UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem os sininhos das notificações para receber um alerta assim que a gente tiver um novo conteúdo, né, que for publicado, e deixe também seu like. Durante o nosso encontro, a gente pede que, para melhor visualização da equipe de suporte e para a gente conseguir acionar tudo direitinho, as comunicações que vocês vão fazendo no chat, vocês podem levantar a mão para poder falar, tá bom? Ou escrever no chat com letra de imprensa maiúscula, colocando a hashtag na frente, Cinema Comentado, tá bom? No final, a gente... Não é nem no final, porque a gente está fazendo um debate mesmo do filme, né? Então, como eu disse, vocês podem levantar a mão, podem escrever. Conforme a gente for vendo aqui as notificações, também a gente pode ir jogando no meio da fala com a professora Joeli, tá? A gente, como eu disse, é um debate. Então, a gente tenta tornar isso da forma mais agradável possível, tá? Bom, a gente tem também a frequência, né? A gente vai soltar um link para a frequência no chat logo mais. E para a gente dar início, eu convido a professora Joeli Teixeira Antunes. A professora Joeli, ela é doutoranda em Letras e Estudos Literários pela UFO. Ela é mestra em Letras e Estudos Literários pela Unimontes. É especialista em Libras, com ênfase em interpretação pela Unimontes. Especialista em mídias na educação pela Unimontes. Especialista em educação à distância pela Unimontes, especialista em linguística, leitura e produção textual pelas faculdades Santo Agostinho, é especialista também em atendimento educacional especializado na perspectiva da educação inclusiva pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, ela é graduada em Letras Portuguesas pela Unimontes, em Letras Libras
pelo IFNMG. Ela é professora do Departamento de Estágio e Práticas Escolares da Unimontes e também é professora do Departamento de Comunicação e Letras da Unimontes. Jo, é um grande prazer ter você aqui nesta noite, debatendo sobre educação, história, cultura e identidade surda. Fique à vontade e seja bem-vinda. Ok, obrigada, Dani, aí, né, pela apresentação, pelo início, né, dessa nossa discussão. Vou começar dando boa noite a todos vocês que estão aqui, né, participando desse momento de comentários e debate, né, e discussão, reflexões sobre o filme Filhos do Silêncio, que traz várias possibilidades de discussões quando a gente pensa no que tange, né, a pessoa surda e a pessoa não surda. Então, os conflitos que envolvem esses relacionamentos, que envolvem o estar, né, a pessoa surda estar em uma sociedade majoritariamente não surda. Então, são conflitos, são discussões que merecem ser discutidos, né, que merecem uma reflexão mais intensa. E eu não vou agradecer a todos vocês que estão aqui, porque a Dani já fez isso, né? Ela já fez esses agradecimentos, mas é muito bom estar aqui com vocês e eu espero poder contribuir mais um pouquinho, né, em relação a essa discussão sobre o ser surdo, sobre a educação de surdos, sobre o surdo na sociedade, então, o surdo como cidadão. Então, tudo isso são reflexões que nós podemos encontrar no filme, né, Filhos do Silêncio. Então, primeiro nós vamos pensar um pouquinho sobre o filme, que ele é um filme de 1989, igual já foi falado aí no início. Então, se nós pensarmos 1889, nós estávamos em um momento de transição, porque, se vocês bem lembram, nós temos um período de oralismo que foi mais ou menos até 1960. Aí depois nós tivemos o período da comunicação total, que foi até 1970, mais ou menos. E aí a gente começa com as discussões, né, sobre o bilinguismo, por volta de mais ou menos 1980. E o filme ele é de 1989. Então, ele traz discussões sobre a escola bilíngue. Ele traz discussões sobre essa transição. Ele traz discussões sobre a educação de surdo nessa década, nesse momento, né, que é vivenciado lá no contexto histórico do filme. Então, o que é importante nós pensarmos sobre isso? Porque o filme ele vai evidenciar a complexa relação que nós temos entre pessoas surdas e pessoas não surdas. E isso no ambiente educacional, no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente laboral. Então, em todos esses momentos, nós vamos ter esses conflitos que perpassam por essas relações. Então, para a gente pensar no filme, para a gente pensar no enredo do filme, para a gente pensar na representação da Sara, nós temos que termos bem firmes e bem presente em nossa memória, em nossa consciência, no nosso saber, alguns conceitos que são trabalhados no filme, que são discutidos no filme. Então, a gente tem que pensar sobre o capacitismo, a gente tem que pensar sobre o ouvintismo, a gente tem que pensar sobre o oralismo, a gente tem que pensar sobre a cultura surda, sobre a cultura das pessoas não surdas, né, que a gente fala a cultura ouvinte, sobre a identidade surda e também sobre questões laboriais. Então, são vários conceitos que perpassam essas representações que são apresentadas no filme e que a gente precisa ter bem presente também para que a gente possa assistir o filme e podermos ter um olhar crítico para aquele filme, olhar de forma crítica, não é isso? Porque o filme ele vai trazer justamente essas discussões. Quando a gente propõe assistir um filme em sala de aula,
A gente quer que vocês vejam nesse filme essas discussões que a gente trabalha na teoria. E que vocês consigam identificar isso na cena de um personagem, na presença, no agir, nas ações, em todo aquele contexto ali. Então, essa é a nossa principal intenção quando a gente propõe um filme, quando a gente propõe um cinema comentado. Então, eu tenho certeza que ao assistir o filme, vocês também perceberam outras discussões, perceberam outras reflexões, o que é muito importante. Agora, vamos pensar um pouquinho sobre esses conceitos. Então, eu vou falar para vocês, não que seja nessa ordem que eu falei, capacitismo, ouvintismo, oralismo, cultura surda, não nessa ordem, mas eu gostaria de começar essas discussões com vocês, sabendo o que vocês têm de aquisição de cada um desses conceitos. Então, se vocês puderem me falar, podem levantar a mão, Dani vai acompanhando aí, viu, Dani, para as pessoas irem falando. Me fale um pouquinho desses conceitos. Capacitismo, ouvintismo, cultura surda, identidade surda. O que vocês podem me falar sobre isso? Vamos começar? Quem se habilita? E aí, pessoal? Joga uma questão de cada vez, Jô. Mas Milena... Vamos jogar o capacitismo. Milena pera, eu ia falar um pouco sobre o ouvintismo. Então, pode falar, Milena. Eu lancei todos os conceitos, Dani, porque cada um vai escolher aquele conceito que está ali mais presente e falar sobre ele, entendeu? Não, tranquilo. É porque quando eu vi que demorou um pouquinho, eu ia te pedir. Mas essa demora ela é normal. Milene já entrou aí, pode ficar à vontade, Milene. Por favor, Milene. Bom, se eu não me engano, porque foi uma coisa que eu estava confundindo até no último cinema comentado, e a professora fez uma correção, a professora Daniane, o ouvintismo seria a gente forçar, né, uma pessoa surda a tentar ouvir, né, que foi, por exemplo, um caso que a gente percebeu no primeiro cinema comentado, com o filme O Seu Nome é Jonas, seria uma cultura de os pais ou algum familiar ou algum amigo, seja lá quem for, tentar forçar a pessoa surda a falar e a se comunicar como uma pessoa ouvinte. Então, acho que o ouvintismo seria isso. Ok, Milena, muito bem, isso mesmo. Quem mais aí pode trazer mais uma contribuição juntamente com a fala da Milena? Nessa questão ouvintismo. Na questão ouvintismo, que se eu estiver errada, a Daniele já me puxa logo pelas orelhas. Mais uma coisa que eu achei assim, interessante e ainda ficou confuso na minha cabeça, é sobre a própria escola, né? Sobre o professor tentar ensinar os alunos a falar, né? A falar. Teve uma hora que acho que foi o diretor que falou assim, ela é surda, ela não ouve de forma alguma. E ainda assim estava tentando falar, e vem muito do que a Milene colocou ainda agora, de querer fazer a pessoa falar o português mesmo, né, a língua lá, né, e não querer fazer as pessoas aprenderem Libras naquele contexto, mas sim fazer a pessoa falar. Isso ficou assim, martelando na minha cabeça, e eu acho que não deve ser dessa forma, entendeu? Não sei se eu consegui me expressar bem. Ajudou. Contribuiu, né, Jô? Obrigada, contribuiu. Obrigada, Dilson, Milene. A gente só tem que pensar, o raciocínio seus não está errado, não, é isso mesmo. Mas só que vai um pouquinho além, sabe? O que vocês disseram é um exemplo do que pode ser o ouvintismo. A questão é tentar fazer uma pessoa surda falar. Mas vai além disso. Quando a gente fala em ouvintismo é quando uma pessoa que ouve ela cobra da pessoa que não ouve, ela cobra da pessoa surda que ela se porte como uma pessoa ouvinte. Então, vai além do falar, vai além do escutar. É a sua postura. Lembra que a pessoa surda ela tem uma cultura
diferente, além da questão da linguagem dela ser diferente, porque ela usa língua de sinais, né? Quando eu falo linguagem, a gente está falando aqui de forma de comunicação. Se eu quiser especificar essa forma de comunicação, é a língua de sinais, no caso deles, no caso do surdo brasileiro, a língua brasileira de sinais. Mas o ouvintismo é quando eu forço, quando eu cobro que eles se portem como pessoas que ouvem. Por isso que já fala ouvintismo, tá? Apesar do ouvintismo focar na palavra ouvir, não fica só no ouvir e não fica só no falar, vai bem além, sabe? É quando você... justamente, e também, Dani, a gente pode pensar quando a gente... o ouvintismo, ele acontece muito, falando assim, socioculturalmente, quando a gente tenta impor o padrão das pessoas não surdas. Então, esse padrão eu quero impor às pessoas surdas. Então, isso aí, se a gente pensar na questão sociocultural, né, das pessoas surdas. Então, é como se as pessoas não surdas impusessem ao surdo que ele tivesse as mesmas práticas e as mesmas ações das pessoas não surdas. Se a gente jogar isso para o cotidiano, você pega por um exemplo, se uma pessoa surda chegar em uma padaria, pedir um pão, uma coisa simples, comum ali, como a maioria das pessoas fazem, mas se ele chegar lá e pedir um pão e ele usar a língua dele, que for a língua de sinais, automaticamente, na maioria das vezes, quem está atendendo já começa a cobrar. Por que ele não fala? Ou... Por que não escreve? Ele não trouxe um papelzinho escrito, um bilhetinho escrito? Ou, por que ele não está com o intérprete junto dele? Tá entendendo? Não justamente tirar a responsabilidade da sociedade e colocar na pessoa surda. Sim. É como se a pessoa surda fosse responsável por resolver aquela situação, aquele momento. E isso exime o dono da padaria de ter pessoas, né, que tenham a fluência, por exemplo, na língua de sinais e que possa atender aquele cliente surdo. Isso aí a gente leva para todas as repartições, a gente leva isso para as repartições públicas de saúde, de assistência social, em que coloca no surdo a responsabilidade de ele arrumar uma forma de resolver aquela situação, e não a instituição em si, né? Aí a gente fala que é um ouvintismo mais velado, não é isso? Que acontece de uma forma mais velada. Então, a partir disso que nós falamos, a partir do que Dani falou sobre o ouvintismo, a Milena, a Dilsa, no filme, pensando lá na Sara, pensando no enredo do filme, em que momento vocês perceberam essa prática ouvintista? E aí? Quem percebeu? Ai, gente, para mim, eu vou falar de mim aqui, eu percebi em todo o contexto do filme, para falar a verdade, mas não, para mim, né? Mas assim, o próprio, esqueci o nome do ator lá principal, quando ele quer fazer a Sara aprender de qualquer forma, entendeu? Então, ele quer porque quer que ela fale, ele quer que ela se coloque da forma que os outros. E aí ele questiona, mas você não quer aprender, você não quer mais, você, né? E aí ele questiona. Então, para mim, foi nesse momento aí, entendeu? Ok, ele está tentando impor a língua dele, né? Que ela... querendo que ela faça como ele, né? Como ele, que ela se comporte como ele, como a Daniane colocou aí, vai além da linguagem, mas que ela se comporte como ele, que ela fale, que ela tenha ambições que ele também tem, e por aí vai, né? Tá, isso foi o que eu entendi. Obrigada, Dilsa. Mais alguém percebeu a prática ouvintista em alguma outra cena? Alguém consegue especificar, jogar uma cena específica, naquele momento assim aconteceu isso. Naquele momento aconteceu o ouvintismo. Eu vou dar uma cena, pode? Pode, Jô? Pode sim, por favor, Dani. Estou falando demais, mas eu vou tentar segurar mais minha língua. Tá, mas pode falar. Eu acho que eu preciso tomar um remedinho, porque a pessoa está muito hiperativa. Uma cena que me marca muito nos Filhos do Silêncio é aquela cena, logo no início,
em que ele começa a conversar com ela na hora que ela entra naquela sala de aula dele, e aí ele fala, né? Ele todo se achando, né? Pensando que ela está querendo aprender a falar, e ele todo se achando, tem um momento que ele se vira de costas e continua conversando com ela. É o momento que ela se retira da sala. E é um momento que muitas pessoas que, se não prestarem atenção na questão do ouvintismo mesmo, vão pensar só assim, porque ela é chata, porque ela já não estava querendo aprender, lembra? Que ela foi forçada a estar ali, né? O chefe dela quase que impôs para ela estar ali, porque ela não queria. Ela foi ali meio forçada. Então, se a gente não prestar atenção, pensa que ela saiu, ou porque ela foi sem educação, porque a pessoa estava conversando com ela, ela saiu, né? Ou porque ela já estava irritadinha, mas não para analisar, muita gente, não são todos, né? Mas muita gente não para analisar que ela, enquanto pessoa surda, tendo uma língua que é visual, mesmo que, de repente, ela fizesse uma leitura labial, ele se vira de costas para ela e continua conversando. Então, naquele momento, ele demonstrou não possuir nenhum tipo de respeito para a questão da língua, da cultura dela. Aquilo ali é um momento de ouvintismo. Verdade. Isso mesmo. Ali, bem, né, bem nítido essa questão do ouvintismo. Alguém percebeu uma outra cena, gente? Vocês estão muito caladinhos. Vamos pensar lá no várias filme. Cenas, Joeli, várias cenas. Logo no início do filme, ele faz exatamente isso que a Daniela está falando, não só uma vez. E é tanto que eu ainda fiquei me perguntando, será que ela não ouve? Eu me perguntei, será que ela realmente não ouve? Porque tinha horas que ele falava, primeiro que ele questionou muito a rapidez com que ela faz os sinais, né? Ele falou o tempo inteiro ele questionou muito sobre essa questão da rapidez que ela faz os sinais, e quando ele começava a fazer alguns sinais para ela, eu percebi várias vezes em que ele fazia os sinais sem mostrar para ela que estava fazendo. E aí eu fiquei... Aí me deu um bug mesmo na cabeça, eu tive que voltar a cena algumas vezes para poder realmente perceber se era ou se não era, porque eu não... Né, esse filme... Mas eu gostei. Ok. Neia fez um comentário sobre o ouvintismo no chat também. Dani. Olha lá, Dani, eu tô sem... O chat está fechado para mim. Tá no chat? Tô... Vi agora. A Neia colocou, acontece isso comigo, só que eu não consegui terminar de ler. Mas ela colocou assim, uma parte do filme, durante a entrevista, o diretor, olhando o currículo do professor, ele tinha muita experiência com a comunidade surda e queria usar a música para ajudar no oralismo dos surdos. E o professor disse que não gostava de ideias novas e novos desafios. E o diretor o professor gostava, mas o diretor foi exigente e disse que lá não estava aberto para novas ideias, né? Impondo fortemente o ouvintismo e o oralismo. Verdade. Obrigada, Neia. Foi mesmo, né? Isso acontece mesmo, né? Então, se a gente pensar nessa questão do ouvintismo, do capacitismo, a gente não tem como pensar nesses dois conceitos sem envolvermos a questão da cultura surda e da cultura ouvinte. Porque é justamente essa questão cultural relacionada à cultura surda e à cultura ouvinte que vai proporcionar esses momentos de ouvintismo e de capacitismo. Não é isso? Então, vamos pensar um pouquinho nessa questão da cultura surda. Deixa eu só colocar outro comentário de Neia aqui, Ju, que ela comentou aqui também. Ó. É porque eu não estou com o chat aberto, então não estou vendo. Não, sem problema. Ela... Peraí que saiu aqui para mim, mas ela coloca um comentário e é justamente o comentário que você começou a falar. Tinha um acima e ela colocou embaixo também, que acontece muito isso com ela. Dela estar sinalizando e uma pessoa olhar para o outro lado, né? Tirar a atenção do visual. Porque tem gente que acha, Ju, que a hora que a gente fica fazendo essas discussões,
principalmente nós, enquanto pessoas não surdas, muita gente tende a acreditar que, de repente, não, mas isso aí não deve acontecer, não. O que aconteceu ali no filme foi no filme. E ter Neia podendo colocar essas questões é muito interessante para as pessoas verem, sabe, que isso é real. Que isso realmente acontece. Sim, e muito presente, né? A grande inquietação que nós temos, né? Nós que lidamos com essas discussões sobre a educação de surdo, sobre a cultura surda, sobre a identidade surda, sobre o ser surdo, é justamente esses momentos. Isso traz muita inquietação para a gente. E muitas vezes isso acontece por falta de conhecimento. Nem sempre a pessoa não surda que tem essa atitude, ela está demonstrando por exemplo, um descaso, mas ela não tem muitas vezes o conhecimento sobre a cultura surda, sobre a identidade surda, e acaba fazendo isso. E às vezes a pessoa surda já vê aquilo como uma ofensa, né? A gente também tem essa parte do não conhecimento. Então, eu sou responsável pelos meus atos a partir do momento que eu tenho conhecimento. Então, a partir do momento que eu tenho conhecimento da cultura surda, da identidade surda, se eu fizer uma ação dessa, realmente eu vou estar tendo uma prática ouvintista, tendo uma prática capacitista. Então, nesses momentos. Então, por isso que são importantes momentos como esse de discussão, para a gente ampliar o olhar da pessoa não surda para a cultura surda, para a especificidade surda, para a identidade surda. Então, esses momentos são importantíssimos para isso. E também quando a gente pensa na disciplina Libras, na licenciatura, nos bacharelados, justamente para essa conscientização e para que a gente consiga evitar essas ações, essas atitudes que acontecem no dia a dia da pessoa surda. Gente, isso acontece muito, não é pouco, não. Acontece muito, Neia. Com certeza acontece muito. Ok? Então, a partir da fala de Neia, a partir do que nós já falamos, vamos pensar um pouquinho sobre a cultura surda. E aí, quem vai me falar um pouquinho sobre o que é a cultura surda? Cadê, gente? Ou que não consiga, de repente, conceituar a cultura surda, mas dá exemplos. Isso, nos dê exemplo dentro do filme. Ou fora do filme, a gente leva para o filme. Se for no filme, melhor, né, Ju? Se for no filme, melhor. Se não for, a gente consegue levar lá para o filme. Cultura surda. Vamos falar um pouquinho sobre ela? Posso falar o conceito e depois vocês me trazem os exemplos? Então, vamos lá. A cultura surda é um termo usado para descrever e representar a comunidade das pessoas surdas. Ela é fundamental para o acolhimento e a participação social dos surdos, tanto entre si quanto tanto entre eles como com o restante da população. A cultura surda, ela tem algumas especificidades, algumas diferenças quando a gente pensa no contraponto com a cultura não ouvinte. Por exemplo, vamos pensar nesses contrapontos. Nós que somos não surdos, nós temos um apego muito grande com o som, não temos? Não é isso? Sim, verdade. Sim. Ok. E a pessoa que é surda? O que é mais presente no dia a dia da pessoa surda? Os sinais, a imagem, vibrações, o sentir, né, o visual. Beleza. Visual. A imagem, o visual. Isso aí. Ok. Muito bom. Então, tudo isso aí faz parte da cultura surda, não é isso? Quando a gente pensa lá no filme, nas cenas do filme, em que momento nós vamos ter esse contraponto entre a cultura surda e a cultura ouvinte no filme? Nós temos algumas cenas que a gente consegue visualizar muito bem. A cultura surda e a cultura ouvinte.
Me falem aí uma dessas cenas. Pode Pode falar, Luiz. falar, Anderson. Falei certo? Isso, boa noite, o Anderson. Boa noite. Gente, boa noite, eu sou o Anderson, sou do ACC, tá? Artes do Corpo em Cena, no terceiro quadrimestre. E a cena que eu vi, essa questão da música, é quando ele ensina a uma aluna uma certa música que parece que é mais um. Inclusive, eles fazem uma apresentação nesse musical, mas nesse momento ele está ensinando individual para aquela aluna. Ainda ele fala, eu acho que é babá, não sei o que, ou algo do tipo. E daí ela vai interagindo com aquilo. Assim como aquela cena onde ele pergunta quem é a pessoa que o aluno, determinado aluno gosta. E daí o aluno vai e fala, aí ele pede para repetir. Tenta repetir, reproduzir esse nome. E daí eu acho nessa parte aí. Ok. Quando ele fala assim, se você for chegar perto de uma menina ouvinte para namorar, como é que você vai conversar com ela, né? Ali a gente vê que fica bem presente, né? O que é específico da cultura surda e o que é específico da cultura ouvinte. Muito bem, Anderson. E em outros momentos, quem consegue ver mais alguma coisa e falar? Que, na verdade, a hora que ele força esse menino a falar, oralizar, como que ele É o iria... capacitismo, né? O ouvintismo, na verdade. O ouvintismo, A hora que ele vai, a hora que ele força o menino a ter que, se ele encontrar uma outra garota, ele tem que se comunicar de forma oral, né? Sim, aí a imposição, né, certo? Exato. Mas o outro exemplo que ele trouxe realmente de cultura surda, né? Porque a pessoa surda, ela, né, dependendo do nível de surdez dela, ela não vai ouvir, né, talvez até nada, se for o caso de uma pessoa surda profunda, mas Sim, a gente vai verdade. pensar na cultura surda, vai pensar em quê? Em vibração. E é ali aquele trabalho que ele está fazendo com a música, com ela. Aquele momento foi um momento chique. Porque Sim. apesar do foco, o foco dele era oralizar, era oralização. Mas apesar do foco ser esse, como ele tentou atingir isso, neste momento ele parou para analisar essa diferença cultural, né? Ela não ia ouvir, ele podia aumentar aquele som, se fosse, né, que a altura fosse, ela não iria conseguir ouvir. Ela não. Mas aí ele vai para quê? Para vibração. E aí ela Verdade. consegue ter o acesso né, à questão da sintonia, do ritmo ali da música, né? Muito massa. Verdade. Obrigada, Wenderson. Esse realmente foi um exemplo. A gente vai perceber também cultura surda, Jô, logo no início do filme. Na hora que o Hits ele entra na escola, já toca um sinal. Horário de intervalo, ou entre aulas, ou recreio, a gente não vai saber, né? Mas toca lá um sinal, então a gente percebe a questão sonora, então aí já relacionado à cultura ouvinte, mas também, não sei se a maioria percebeu, num cantinho do vídeo também dava para a gente ver uma parte luminosa, né? Acendia. Isso, né? Que já focando na questão da cultura surda. Então, por mais que tocasse ali o sinal, quem pudesse ouvir estaria ali ouvindo, mas as pessoas surdas, os alunos, os professores surdos que estavam na escola também tinham acesso através dessa parte luminosa. Verdade. Aí nós temos, né, as duas culturas ali no mesmo ambiente. Uma pergunta para vocês. Na cena em que eles estão em uma festa de pessoas surdas, vocês lembram desse momento? E que ele acaba querendo ir embora porque ele fica entediado e tudo. Como é que vocês interpretam aquela cena? E aí, gente? A cena em que ele quer ir embora, que ele se sente um peixe fora d'água. Como é que a gente interpreta ali aquela cena? Eu acho que é bem como a pessoa surda se sente quando vai em uma festa de ouvinte, onde ela não tem como sentir a vibração do que está sendo colocado. Então, é uma pessoa, é um ser humano que tem sentimentos, que tem toda uma parte sensorial que poderia sentir mais uma festa, mas vai se sentir entediada também, do mesmo jeito que ele. Eu acho que essa cena, ela reflete muito o oposto, né? O que a pessoa surda pode sentir se ela vai numa festa onde não tem ali uma forma dela
entender o que está se passando, não apenas o visual, mas com a vibração também, né? Ele não gosta muito da festa, se sente entediado, porque não é da forma que ele está acostumado. Então, assim, dá para você se colocar no lugar do outro, né? E em pouquíssimos momentos no filme, a gente consegue não perceber o vintismo, né? E nesse momento que eles estão ali reunidos, é um momento que não há o vintismo, realmente ali está sendo valorizada a cultura, a língua deles, né? Ali ela se sente ali à vontade, né? Quem não se sentiu à vontade ali foi ele. Foi né? ele, né? Mas por mais que ele se sentiu incomodado, ele também não cobrou dela. Só no final que ele fala, vambora e vambora mesmo. E aí foi embora, né? Mas durante o tempo que ela ficou ali, ela ficou à vontade. Naquele período que ela estava se comunicando com seus pares, ali a gente não consegue perceber o vintismo. Em poucos momentos no filme isso acontece. E também, Mas Dani, interessante... além da gente não perceber esse ouvintismo naquela cena, a gente também percebe muito a questão da identidade surda, né? Do ser surdo, do se posicionar como surdo e utilizar a língua de sinais. Então, ali também a gente vê bem, fica bem claro essa questão, né, da identidade surda, do ser surdo. E aqueles surdos ali, todos, é claro que a gente não tem como prever qual é a identidade de cada um daqueles surdos, né, que é uma discussão que nós vamos lá para aquelas várias identidades, mas a gente percebe uma ênfase maior, né, na identidade surda, que ali são surdos que estão ali por uma causa, são surdos politizados, né? São surdos que estão buscando, fazendo um movimento. Então, a gente consegue perceber essa identidade surda. Uma ênfase maior. É claro que nós não temos como afirmar isso. Pode falar, Dilson, eu entrei aí na sua frente, desculpa. Não, deixa você. Mas aí eu venho, você apontou essa festa e eu vou para aquele momento onde ele convida ela para ir para o restaurante. E aí depois lá ele tenta falar para ela sobre o cardápio e depois ele chama ela para dançar. E aí de repente ele chama ela para dançar, era uma música descontraída, onde todo mundo está lá balançando o corpo e ela fecha o olho e começa a dançar do jeito que ela queria. Então aí isso, do jeito que ela sentia que a música era. Então, assim, isso me chamou a atenção, que ela se adaptou à realidade dele com uma facilidade incrível, enquanto ele, na festa dela, na festa que era para a comunidade surda, ele não se adaptou. Quer dizer, a facilidade que essas pessoas, as pessoas surdas, têm... eu não acredito que seja apenas só por obrigação, né, porque está sendo forçado a conviver com pessoas ouvintes, mas por uma característica de sensibilidade motora, sei lá, não sei explicar, mas sensibilidade da própria pessoa, sabe? As pessoas surdas são sensíveis, é como as pessoas cegas, que também têm sensibilidade no seu tato e conseguem perceber o mundo de uma maneira diferente que as pessoas tidas como normais, né, como sãs, né, não têm. Eu acho que isso é uma lição que eu acho que todo mundo tem que pegar, né, de tentar tirar o cabresto e tentar ver além das possibilidades que a vida coloca, né. Deixando claro, né, Jô, a gente tem que deixar claro que essa questão da sensibilidade voltada especificamente para essa questão de sentidos mesmo, né, como você quis colocar, Dilson, eu sei que foi assim que você quis colocar. Eu só quero deixar isso bem claro, porque para as pessoas não rotularem, né, Dilson, achar assim, ó, toda pessoa surda é sensível, na questão de personalidade, né? A gente vai sempre bater na tecla. Uma pessoa surda, a única diferença que ela tem com uma pessoa não surda é a questão da perda auditiva. Ô, Dani, isso vai numa discussão muito interessante que eu li hoje, que é justamente sobre a gente rotular as pessoas, não só as pessoas surdas, mas as pessoas que têm com deficiências. A gente rotular essas pessoas de santas, de inocentes, de tudo isso, e esquecermos que todos nós somos seres humanos. Não é? Então, deixa eu só cortar você um minutinho, Jô, desculpa, mas é porque Neia colocou aqui no chat umas questões
de acordo com tudo que a gente está falando. Vou falar e aí você mesmo comenta. Ela colocou assim, ó. A questão da vibração eu achei interessante. Acredito que depende de cada surdo. Mas eu não tenho essa sensibilidade. Rai, fala com Neia também, que se ela quiser sinalizar, você pode oralizar para ela, caso ela queira, viu? Porque ela está só escrevendo. Eu sei que ela não tem dificuldade para escrever, mas, né? Então, a questão da vibração eu achei interessante. Porque a câmera tá ruim, fica travando. Eu acredito que depende de cada surdo, mas eu não tenho essa sensibilidade, por não ser surda pura. Quando ela coloca esse surda pura, vou deixar você comentar, né, Ju? Aí a gente vai na discussão da deficiência auditiva, né? Vou deixar e do uso do aparelho. É porque no caso de Neia, ela não é uma pessoa com deficiência auditiva, ela é uma pessoa surda, a língua ela dela... é surda profunda, Dani? Não. Ela vai falar daqui a pouco melhor. Ela tem perda auditiva. Ela tem perda auditiva, e Neia, apesar dela ser oralizada, a língua dela é língua de sinais, ela se comunica pelo visual. É a identidade surda, a identidade que ela optou. Ela se comunica pelo visual, independente de qual a identidade que ela utiliza, entendeu? Porque se você olhar a identidade dela, ela tem identidade híbrida. Híbrida, ok. Né? Mas ela consegue oscilar entre as duas, não, entre o mundo... A questão de Neia é que Neia, ela sinaliza, o mundo dela é um mundo visual, mas ela oraliza, ela faz leitura labial, tá? Mas ela é uma pessoa surda. Tá. Dani, mas no caso de Neia, ela, como pessoa, qual a identidade que ela assume? Vou deixar você perguntar para ela e ela falar. Para ela, Neia. Vou deixar só terminar aqui, ó. E aí ela coloca mais, ela coloca aqui, ó. A identidade surda. Identidade surda. Mas ela não fala qual, tá vendo? É porque o que a gente vai discutir? Até quando ela coloca aqui, ó, eu não sou surda pura, a gente vai entrar naquelas questões que nem existe esse termo surdo puro, né? Ela está querendo dizer que ela é uma pessoa surda, mas é porque até ela, como pessoa surda, ela sofre muito, ela está aqui para poder contradizer, até ela sofre muito preconceito dentro da comunidade surda. Porque por falta de conhecimento, muitas pessoas surdas, ao verem Neia oralizar e ao verem Neia fazer leitura labial, acreditam que ela não seja surda, fala para ela que ela não é surda. Entendi. Então, na própria comunidade surda, ela sofre... Da própria comunidade surda. Quando eu conheci Neia, quando eu conheci ela anos atrás, eu tive... É aquela questão, Neia não conhecia, ela sabia falar, existe o decreto 5626, existe lei 10.436, ela está aqui, né, para me desmentir, caso eu esteja dizendo, mentindo. E quando ela falou isso comigo, eu falei assim, é porque você também não leu. Pus Neia para ler decreto, pus Neia para conhecer a lei 10.436, para ela saber qual era o conceito de pessoa surda. Não é mesmo, né? Foi daí que ela tem certeza, ela sabe que ela é uma pessoa surda. Quem dentro da comunidade coloca ela como pessoa não surda, e ela sabe disso legalmente, porque ela sabe dizer agora onde está isso em lei. Mas antes dela ter esse conhecimento, e as pessoas que também não tinham conhecimento dentro da comunidade surda, a taxavam de pessoa com deficiência auditiva, e muitas vezes queriam privar Neia de estar em alguns momentos, em alguns ambientes, não foi? Depois, se ela quiser falar, ela pode falar mais, tá? Uhum. Então, é o que a gente discute muito, sabe, Ju? Dentro da própria comunidade surda, a gente está tendo, de uns anos para cá, pessoas surdas correndo atrás de outras informações. Há poucos anos nós temos pessoas surdas que estão aí dentro de academias, fazendo uma graduação, fazendo um mestrado, fazendo um doutorado, são poucos. São poucos. Né? E mesmo dentre esses que estão fazendo, nem todos têm um conhecimento linguístico ou conhecimento legal sobre isso. Muita gente questiona, a lei está tão bonitinha, né? Pega a lei 14.191, a pessoa está falando, mas não sei o quê. Tudo que está na 14.191 falando sobre educação bilíngue para surdo, está no decreto 5626 de 2005. A diferença é que agora vem como formato de modalidade. Essa que é a diferença. Modalidade de ensino. Né? Mas muita gente não conhecia lei, não conhecia decreto. E aí o que fica achando que é algo novo, né? Não é? E legislação para sair do papel, as pessoas precisam brigar por ela.
lutar para que ela saia do papel. As principais pessoas que gostariam que essa lei saísse do papel é a comunidade surda. São as pessoas surdas, principalmente. Mas como que elas vão brigar por um direito que elas nem sabem que existem? A maioria das pessoas surdas só sabem dizer: existe o decreto 5626, existe a lei 10.436. Não sabem o que ela diz exatamente, não pegou a lei, sabe, para ter acesso ao que ela diz. Entendi. Mas de uns tempos para cá isso está mudando, né? Então até alguns termos que são utilizados são coisas que eles estão aprendendo e que isso com o tempo vai mudando. Né? Sim, é igual quando a gente pensa nessa discussão, né? Que é muito presente ainda quando a gente pensa em relação ao ser surdo. Muitas pessoas me perguntam: como que eu vou me referir à pessoa surda? Eu posso falar deficiente auditivo? Eu posso falar que é surdo? Eu posso falar que é mudo? Eu posso falar que é surdo-mudo? Eu posso falar que é... Como é que eu vou me referir à pessoa surda? Então, muitas pessoas ainda têm dúvidas em relação a isso. Então, é justamente porque, por mais que a gente fale, Dani, que existe surdo desde que o mundo é mundo, né? Que a gente vai pensar na educação de surdo há muitos e muitos anos, que a gente tem a discussão sobre as filosofias educacionais, sobre a inclusão, sobre a questão do surdo na sala de aula. As mídias estão aí, mas ainda tem muita gente desinformada. Sim. E uma questão que eu acho assim séria até certo ponto, que às vezes no próprio meio, na própria comunidade surda, nós temos surdos que ainda não estão tendo todas as informações, e nós temos profissionais que trabalham com surdos sem também ter a informação que precisa. Nossa. Mas por que, Dani, que não tem essa informação? Por falta de leitura. Estudo. Né? Porque se você pensar na legislação aí que trata da educação de surdos, você tem muita resposta lá. E se você colocar, só uma questão assim, se você coloca na internet alguma questão sobre a questão do ser surdo, você vai ver muita coisa. É claro que você precisa peneirar essas informações. Isso. Que nem tudo que chega até você é verídico. Sim. É o que acontece. Então, você tem que ter uma forma de peneirar e procurar pessoas que são detentoras desse saber. Pessoas que saibam falar sobre. Não é vergonhoso você perguntar, você ter uma dúvida. O vergonhoso é você permanecer com aquela dúvida e aí, muitas vezes, utilizando esses termos de forma errada, se dirigindo à pessoa surda de forma errada, por vergonha, porque fica sem graça de perguntar. Gente, perguntem sempre. Porque a gente não pode ficar com dúvidas e a gente precisa, cada vez mais, levarmos essas discussões. Nós precisamos ampliar isso. Sim. Então, essa questão que envolve o ser surdo, gente, precisa de muito respeito, precisa de muito cuidado. E nós que somos profissionais, precisamos disso, não é mesmo? Ô, Jô, eu adoro esses momentos que nem esse agora, e falo isso muito com os meus alunos, que eu adoro momentos de debate, eu adoro momentos de discussões, eu adoro o que eles falam, justamente por isso, sabe? Eu tô com Raimires aqui agora, eu tô com Leidiane, nós participamos essa semana de alguns eventos no COPED, um evento que teve na Unimontes, então a gente teve apresentação de trabalho, a gente teve mini curso de Libras apresentado. Raimires está aqui para não dizer que eu estou mentindo. Na primeira noite de apresentação de trabalho nosso, teve a apresentação de mestranda. Não, aquele dia não foi a mestranda foi na quinta. Naquele dia à noite foi as meninas do direito, né, Rai? Eu achei bacana, Jô, porque foi alunas da área de direito da FUNORTE que foram apresentar. Eu achei isso massa, porque é difícil você ver pessoas da área de direito querendo discutir inclusão, né? Então, eu achei bacana. Elas foram discutir sobre questões de autismo. Mas nessa discussão de autismo, minha filha, era cada termo, saiu o deficiente da vida, a pessoa com autismo era autista, e aí saiu, sabe, termos que não se usam mais, discussões que, sabe, e citaram a LBI, citaram a lei, né, que vem falar justamente sobre essa questão de terminologia. Ou seja, tinha momentos na apresentação delas que elas citavam a LBI. Para mim, Daniane, a impressão que me deu foi que citou
sem ter pego a lei para ler. Deve ter pego ali na lei a parte que achou interessante, alguma coisa que casou com o que elas queriam falar ali, e jogou ali. A impressão que me deu é que não leu. Porque se tivesse lido, muitos termos que elas utilizaram não seriam ditos ali. Eu ainda comentei com as meninas no Zap, enquanto elas estavam apresentando, comentei com o Rai, eu ainda falei com o Rai assim, tava Rai e Leni comigo, Leni também tá aqui, lembrei, Leni também tava. Eu fui com o Rai, eu tava com Leni e Rai ao mesmo tempo no Zap, tava assim, gente, eu não tô acreditando, olha o que falou isso agora falou aqui. Aí eu virei para as meninas e falei, gente, eu não vou conseguir ficar quieta. E até porque eu também não poderia. Se eu ficasse quieta... Sim, você como detentora do conhecimento não pode deixar, você precisa se posicionar. A gente tem que divulgar. As pessoas... De uma forma bem tranquila, bem cuidadosa. Não, Daniane, nesses momentos eu tento ser uma lady. Eu tento ser uma lady. Passa longe! Ô, tios, deixei as meninas apresentarem, apresentou tudo tal. No momento que a gente foi agora discutir, fazer as discussões sobre os trabalhos apresentados, eu comentei, né? Deixei bem claro qual era a minha especialização, que eu não estava falando por falar, deixei isso bem claro. E aí eu comentei, primeiro eu falei com elas, eu achei muito massa vocês dessa área, que vocês, né, não costumam fazer esse tipo de trabalho, é muito bacana, tal, mas falei com elas, seria interessante, antes de você deixar publicar isso nos anais dos eventos, vocês retomarem alguns termos que foram utilizados. Citei os termos, citei a LBI, né, deixei bem claro que seria interessante elas voltarem na LBI e retomarem essas discussões. Mas, sabe, é uma constante, Jô. Quando foi na quinta-feira, nós fomos apresentar outro trabalho na quinta. Na quinta, uma mestranda do Prof. Letras também. Do mesmo jeito. Mas voltada para a questão da comunidade surda, né? Ela estava falando sobre a questão de educação de surdos. Mas... Ô, também, gente, e eu recorro a Dani sempre, viu? E Dani, se eu tenho uma dúvida, eu mando lá. Eu falei, Dani, esse termo está certo? Posso utilizar esse termo? Está correto? Eu recorro, porque eu sei que Dani carrega as leis aqui, né? Mas Dani não sabe tudo. Continuando, Neia colocou aqui também, ó, nos Estados Unidos, acredito que os surdos tenham mais essa sensibilidade, ela voltou para a questão ali da vibração. Acredito que as pessoas surdas tenham essa sensibilidade, e aqui no Brasil, por causa da escola, onde tinha fono, e eles impõem isso, né, e verbas do governo. Acho que ela quis falar aqui sobre a questão de, nas escolas, as pessoas obrigarem a oralizar, né? Mas aqui no Brasil nem existia isso, nem escola para surdo com fono. Ah, tá. Que lá tinha fono. Especificamente, né, se a gente parar para analisar, ela era uma escola para pessoas surdas, mas o Lee, apesar dele como um todo, ele ser uma pessoa ouvintista no filme, a disciplina dele também acabava contribuindo para isso, né? Porque era uma escola bilíngue, né? Que trabalhava com a língua de sinais e com o oralismo. E a disciplina dele, Jô, a disciplina dele era linguagem e pronúncia. A disciplina dele era trabalhar... Acabava com ele. E aí ela coloca mais. A vibração, para mim, é só tipo um alerta. Nada. Ela não sente a vibração assim na mesa, no pisar no chão? Ela fala que ela sente, mas... No bater a porta? Não é só essa questão, Jô. Ela sente essa vibração. Mas por ela usa aparelho e tudo mais, né? Então ela não foca tanto nisso como uma pessoa que não estaria, né? Que não tem acesso a algum som. Ô, Dani, aí a gente volta de novo à discussão sobre a identidade, né? Exato. A gente volta aí, ó, identidade e níveis de surdez. E até mesmo a gente pode pensar na cultura, né? A gente volta. Neia é um caso à parte. Né, Márcia? Ela contando a história de vida dela é muito bacana. Jô, acho que a gente pode puxar também com esses meninos a questão de língua, né? Que língua está você Eu queria ver essa questão de língua, mas eu também queria ver muito a questão laboral. A questão de se pensar no trabalho em relação à pessoa surda. Né? Eu queria muito que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Pode ser bem rapidinho sobre essa questão laboral? Como é que vocês veem essa questão laboral
lá quando a gente pensa na Sara. Porque vocês perceberam que no filme ela está exercendo uma função, mas depois ela passa a exercer uma outra função, não é isso? No filme. Mas essas funções que a Sara ocupa. E também as funções que os professores ocupam, que nós temos também professores que foram colegas da Sara e que estão naquela instituição como professores, não é isso? Vamos pensar um pouquinho nessa questão laboral. O que é que vocês me falam sobre essas cenas em que a gente vê o surdo trabalhando? E vamos puxar um ganchinho do filme para os dias de hoje também, pensar na questão laboral do surdo hoje. Se o que acontece lá no filme, houve modificações sobre o que acontece hoje, houve evolução? Vamos pensar um pouquinho sobre isso rapidinho, aí a gente volta na língua, pode ser, Dani? E aí, pessoas? Nada sobre essa questão laboral? Nós temos, eu vou falar nomes. Não? Nós vamos fazer o seguinte, Jô. Vamos pôr Leni Leite para falar aí. Por quem? Por quem? Leni, Leide, Aleph, eu não estou conseguindo ver o nome de todos. Tá, mas a gente põe eles para falar e elas vão saber falar sobre isso mesmo. Então, abram aí, por favor, o microfone de vocês. Gente, eu quero falar, eu posso falar? Pode. E depois eu quero Néia, porque eu quero a experiência de Néia. Então, vamos deixar a Néia falar, então depois eu falo. Uai. Se vocês quiserem, eu posso falar. Vamos falar da questão laboral. Ela está falando já, ela está falando. Então, focando no trabalho, na questão laboral, ela foi jogada, né, dentro do serviço ali para questões de limpeza, né? Então, o que é que acham que surdo ele só serve para limpar o ambiente? Parece que o surdo ele não sabe, não tem um cognitivo para desenvolver dentro da empresa, né? Então, hoje, por exemplo, o surdo ele consegue se formar numa faculdade, né? Ele tem uma formação, ele faz diversos cursos, profissionaliza-se, né? Trabalha-se com um intérprete, né? Então, assim, o surdo ele tem uma realidade diferente, porque ele consegue trabalhar em diversos setores, né? Mas hoje também encontra-se dificuldade porque nas empresas falta informação e conhecimento sobre a comunidade surda, né? Porque às vezes também existe essa desconfiança da capacidade do surdo, né, em trabalhar em diversos setores. Então, o surdo, muitas vezes, ele é a questão do capacitismo, né? Pensa que ele só pode trabalhar na limpeza, e não é, ele pode trabalhar em diversos setores numa empresa, não apenas no setor de limpeza, né? Beleza, isso mesmo, né? É justamente pensar na melhoria dessa situação laboral, né? Pensar na questão, assim, como que o surdo, ele pode e ele tem habilidades para exercer qualquer outra profissão que ele queira. E não eu, como pessoa não surda, é que vou delimitar essa profissão. Vou pensar, o surdo só pode trabalhar, a pessoa surda só pode trabalhar nisso, a pessoa surda só pode trabalhar naquilo. Não sou eu que preciso delimitar isso. E sim, a própria pessoa surda. E o sistema educacional, o sistema político, o sistema social precisa garantir isso à pessoa surda. Não é mesmo? Ok. Na verdade, obrigada, Néia. Na verdade, é essa ligação que Néia fez, né? Néia falou muito bem, né? É essa relação com o cognitivo. As pessoas tendem a acreditar que quem é fora ali do padrão, seja uma pessoa surda, seja uma pessoa com deficiência física, deficiência visual, saiu do padrão, as pessoas já tendem a ligar a falta de cognição. Cognição. Infelizmente. Ao não aprender. Infelizmente. Verdade. Verdade.
Uma parte que eu achei interessante também, Dani, puxando um gancho aí nisso que vocês falaram, é que na parte do restaurante ele mesmo indaga ela, né? Por que ela gosta de trabalhar no pano chão? E aí ela fala assim que ela gosta porque ela é o único ambiente que ela se sente trabalhando bem, né? Ali sozinha no silêncio. Então, às vezes, também está dentro do próprio surdo, né? Ele não conhece a capacidade dele e não trabalha esse aspecto da capacidade que o surdo tem. Ele acha que em um outro ambiente, por ele não ter conhecimento, né, daquele trabalho, ele não vai conseguir fazer. Então, ele sempre tenta fazer o mais fácil porque é o que ele consegue. Então, é bom trabalhar essas potencialidades que o surdo tem e esclarecer que ele consegue, né? Que é possível para ele também, desde que ele aprenda. Assim como o ouvinte, para ele saber, ele tem que aprender. O surdo também tem essa capacidade. Então, às vezes, ele tem esse temor do não. Verdade, Ramires, verdade, verdade. E aí a gente pensa já justamente porque ele está tão internalizado no surdo, o discurso do coitadinho, do incapaz, que ele mesmo acaba se achando, né, incapaz de exercer. Eu acho que tem discordo. muito a ver. Eu discordo. Eu não acho que está internalizado no surdo. Não é internalizado, Dani. A sociedade em si faz com que o surdo, a pessoa surda, ele também tenha esse sentimento de não poder evoluir. Não acredito. Acaba influenciando, não, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acredito na questão que Vygotsky sempre colocou. Ele fala da questão do meio. E a gente observa isso no filme, sabe? Sara, ela está... feliz. Não estou falando da Sara em específico, não. Não, mas eu estou pegando um exemplo só de Sara. Ah, mas tá. eu tenho Neia aqui como um exemplo até. Né? Mas Neia... Neia, é o que eu estou falando, o exemplo que nós temos de Neia, nós temos outros exemplos que não são os exemplos de Neia. Tá, mas eu vou usar Neia e vou usar Sara, mas são outros exemplos que tem. Então, o que a gente tem? Vou pegar o exemplo de Sara. Sara, ela está acomodada naquela situação de só trabalhar com limpeza, e ela fala que isso aqui está ótimo para mim. Por quê? Era o que impunham a ela. O diretor da escola, vocês viram a forma com que ele a tratava. Ele colocava, ele impunha que a realidade dela era aquela e não dava chances dela ter acesso a outros tipos de experiência. Mas ela passa a acreditar nisso, Dani. Ela passa a acreditar que ela só pode fazer aquilo. Não, olha bem, é diferente. Você falar que ela passa a acreditar que ela só possa fazer aquilo é uma coisa. Mas você disse que eles têm que você acredita que eles tenham internalizado a questão do coitadinho. É isso que eu estou discutindo com você. Eu discordo disso. Entendi. Eu discordo que eles tenham coitadinho. Quando eles aceitam essas situações, não é por se sentir coitadinhos. É por não ter acesso a outras experiências. Então, acaba sendo... Eu acredito que isso seja comodismo. A Neia lá, tá vendo? Foi o caso de Neia também. Então, não é... Se acomodar, né? Isso, não é se fazer de coitadinho, não. Não é se fazer, Dani. Eu não falei se fazer. Você falou internalizado. Sentir-se. Então, eu não creio que seja isso, Jô. Eu não creio que seja. Eu acho que é só porque, no meu ver, eles só se sentem acomodados porque eles não têm acesso a outras coisas. As pessoas Mas eles se sentem incapazes de desenvolver uma outra coisa. Concordo. Então, eu preciso trabalhar com ele a autoestima, mostrar que ele tem habilidade, que ele pode aprender, que ele tem capacidade. É nesse sentido que eu estou falando dele se sentir inferior. Não, isso eu concordo, mas eu não concordo em eles internalizarem se sentir coitados. Ah, entendi. É isso, eu estou debatendo essa tecla aí, entendeu? A questão de acesso ao meio é o que Vygotsky sempre pregou e isso é o correto mesmo. A gente tem que ter acesso a meios para você saber as nossas possibilidades, as nossas habilidades, como o Raimires mesmo colocou. Entendi. Mas se a gente aí nós vamos mais para uma questão psicológica. Se a gente não tiver acesso àquilo, não tem como a gente saber que nós somos capazes daquilo também, não. Então, é o acesso que eu discuto, entendeu? Essa questão de se sentir o coitadinho, eu acho que não é isso que acontece com eles, eu acho que é só a falta do acesso. Mas, Dani, você vai concordar comigo que quando ela percebe que ela possa ter outras possibilidades, ela sai desse comodismo? Sim. Eu posso até ter usado a expressão errada, o coitadinho, assim, internalizar o coitadinho, mas eu ainda continuo acreditando que se essa pessoa ela tiver um impulso, ela tiver uma motivação, ela for trabalhado com ela, essas questões que ela pode ser algo mais do que ela ela vai ter uma transformação, ela vai ter uma mudança. Mas enquanto isso não for trabalhado com ela vai continuar. Eu posso ter usado um coitadinho ou internalizado errado, mas eu penso que ela vai continuar naquele acomodada.
ela vai continuar acomodada como qualquer pessoa, né? Pigotes coloca esse acesso ao meio ao ser humano. É a todos nós. Todos nós, se a gente não tiver acesso, a gente vai se sentir acomodado com o que a gente tem ali, naquele ambiente que a gente tem. E a gente vai se sentir menos. Alguns sim, outros não. Isso já entra a questão de personalidade. Vai depender da identidade, da personalidade de cada um. Isso aí já entra a personalidade. De repente aconteça com você, você se sinta diminuída, aconteça comigo, eu já não sinta. Então, vai depender de pessoa para pessoa. É singular. É singular, é de indivíduo para indivíduo. Ok. Eu discuto muito essa questão, sabe, Jô, de internalizar a questão do coitadinho. Eu quis discutir essa questão. Por quê? Porque, na verdade, muitas pessoas, quando olham para as pessoas com deficiência, não estou discutindo aqui só a questão de pessoas surdas. Eu vou para o mundo das pessoas com deficiência agora, eu vou para todo, no geral. Eu quero pegar essas pessoas. No geral, uma das formas de capacitismo que se tem é as pessoas acreditarem e os verem como coitadinhos. As pessoas os veem como coitadinhos e as pessoas tendem a acreditar que eles se sentem coitadinhos. Você vai ter pessoas com deficiência, seja ela qual for, que vai se sentir coitadinho? Vai, não estou dizendo que não tenha. Toda regra tem sua exceção, eu gosto sempre de falar isso. Mas não é que eles são, que todos se sentem, que todos são, sabe? De novo, é a questão do meio. É meio. Ok. Mas aí o que a gente pode pensar é que vai existir pessoas que realmente não vão ter uma transformação justamente porque ficaram paralisadas ali naquele sentimento. Para pensar, a discussão que você está trazendo hoje para nós vai fazer com que muitos de nós, a partir de amanhã, já possa ter realidades diferentes, discussões diferentes, posturas diferentes. Por quê? Porque esse ambiente aqui, já nos proporcionou muito conhecimento. Muita discussão, né? Muitas reflexões. Eu acho que, igual eu coloquei no início da minha fala, que aqui é um momento de debate, de reflexão, de discussão, e que o filme nos possibilita várias discussões. Então, se a gente fosse falar, nós tínhamos muito mais coisas para colocarmos sobre o filme, porque ele é um filme muito rico. Eu acho que esse filme ele deveria ter uma reedição, uma reinterpretação, de uma forma, sei lá o que é, para que a gente pudesse assistir esse filme e eu penso que sim, né? Alguma refilmagem, porque ele é muito bom. Eu ia falar com você sobre a questão lá, quando ele tenta impor, querendo ouvir o som dela, querendo que ela falasse o nome dele, mas eu vou deixar isso para depois, gente. Aí vai dar muita discussão. Dani falou que queria falar um pouquinho sobre a língua, não é, Dani? Eu queria que você puxasse essa... É coisa rápida, porque a gente já está em 20 horas e 18 minutos, então a gente já está acabando. Eu só queria que você puxasse, deixasse alguém falar. Se no filme a gente tinha a Libras, se era a Libras que estava sendo usada. Tá. E para fechar, só mais uma questãozinha, né? Não, vou deixar só essa mesmo. Eu queria puxar a questão do sinal pessoal, mas acho que a gente pode deixar o sinal pessoal para o mês que vem. Mas sim, e também, Dani, a questão do sinal pessoal a gente pode discutir depois, e nós discutimos no cinema passado. É claro que todas as discussões de hoje também nós acabamos entrando nela. Sempre nós vamos entrar, são discussões presentes em todos os filmes. E aí, pessoal, qual que é a língua utilizada ali pelas pessoas do filme? Cuidado, hein? Claudineia está dizendo ali que não. Vocês, hein? Claudineia está dizendo que não. Ah, tá. E que língua é aquela, ASSL. Ah, tá. Língua de sinais americana. Muito bem, ó. Muito bem, Neia. Ali nós temos a língua de sinais americana, né? Então, em alguns pontos, nós temos alguns sinais que se aproximam, né, dos sinais que a gente utiliza aqui, né, na Libras. Vocês conseguem identificar algum desses sinais? Alguém percebeu, observou? Não? Pouquinho? Sim, Claudineia disse que sim. Qual, Neia?
Cita um. Só um. Cita um para nós, Ju. Não, deixa a Neia citar, ela está indo falar lá. Não, ela está pensando que ela falou que ela não... Acho que ela não se ateve a essa questão, sabe? Vocês viram esse sinal lá? Viu, Dani? Sim. E aqui para nós... Eu vi. E para nós é o quê, Simone? Você lembra? Conhecer, né? Obrigada. Deixa eu ver E o que no a Neia está filme? falando ali. Neia está O falando... filme é falar. Como é uma língua que eu não conheço, eu acabei confundindo um pouco e não consegui fazer essa comparação. Uhum. Beleza. Ótimo. Mas já ajudou, já deixou bem claro que lá não era Libras, que lá era a língua americana de sinais. Simone entrou agora também, já acabou, né, encerrando esse assunto. Simone deu um exemplo ali, né? Simone pegou o conhecer que a gente utiliza aqui na língua brasileira de sinais e que lá para eles conhecer é falar. Falar. Obrigada, Simone. Valeu. Gente, eu acho que é isso, Jô. Não estou querendo Então tá. o papo, não. Tá Gente, muito bom. vamos encerrar a discussão, vamos parar. Encerrar não, nós vamos continuar refletindo sobre o filme, refletindo sobre essas discussões em nossas casas, conversando aí, depois pelo WhatsApp, de qualquer forma, mas vamos continuar refletindo sobre essas questões que envolvem, né, a pessoa surda. Sim. Que são discussões que nós precisamos ter. E precisamos, mais do que ter essas discussões, nós precisamos ter o conhecimento, não é isso? Então, agradecer a vocês, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, gostei muito, espero que vocês também tenham gostado e que nós tenhamos outros encontros aí, viu? Outras conversas, outras discussões sobre os cinemas comentados aí, os filmes. Temos muitos filmes. Ô, Jô, estende o convite também para o grupo de estudos que você faz parte dele. Ô, Dani, estende o convite aí. Ó, Dilza já tinha colocado aqui no chat, né? A discussão tá boa, tô achando que esse debate deveria se estender até a próxima semana. O Anderson tá aqui, obrigada, viu, Anderson? Milene está aqui colocando que foi muito bom, muito aprendizado. Tem a frequência? Tem sim, Andressa. Eu já coloquei ela aí em cima. Dilza, por gentileza, replica ela para mim, por favor. Mas ela já está no chat. Dani, eu vou dar boa noite para vocês, que eu tenho um casamento 8h30. Minha sobrinha. Eu vou despedir de você agora, Jô. Tá. Para quem sentiu aí falta, quer ver a professora Joeli também conversando mais com a gente, discutindo mais, a gente ainda tem o segundo encontro do grupo de estudos, né, dia 20. Já está lá, já divulgado, já entre a turma, entre todo mundo. Então, façam suas inscrições. A gente tem que se despedir, não tem jeito, né? Gente! Eu queria deixar claro para vocês que foi um prazer contar com todos vocês aqui no Cinema Comentado. Jô, muito obrigada pelas discussões, muito obrigada pelas trocas. Foram momentos riquíssimos. Eu queria agradecer também às tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, a Bianca, Lorena Rodrigues Costa, que é da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, a Raimires Costa Rocha, que é da Secretaria Municipal de Brumado. Eu queria agradecer também aos monitores, tá? A Luzinete, que não está aqui, mas que ajudou na audiodescrição do card, a Dilza, que está aqui, responsável pela divulgação e outros momentos nos nossos eventos, ao João, que está gravando para nós, é ele que é responsável também por editar, ao Leandro, que é responsável pela parte de construção do card, e Luzinete depois que vem fazendo a audiodescrição. Eu queria despedir também da minha turma de Libras, tá? A minha turma de Libras hoje é a nossa última aula, o nosso último encontro síncrono, tá? Foi um prazer estar com vocês. Jonathan também, queria despedir de Jonathan, que ele é o monitor da turma. Eu espero contar com o Jonathan também em outras monitorias, mas esse é o nosso último encontro síncrono com a turma de Libras, a turma 2. Eu queria agradecer a vocês pelas trocas, tá? Pelos momentos que a gente teve junto. Estamos seguindo, a gente tem no próximo quadrimestre Educação Inclusiva. Eu creio que a maioria da turma não tenha feito, então a gente ainda se vê, tá? Mas, de qualquer forma, um agradecimento de coração para todos vocês, tudo de bom, tá? Leide, obrigada, Leni, Rai, já agradeci, a todos os presentes, muito obrigada, viu, gente?
Obrigada, Jô. Pessoal, obrigada aí a todos vocês. Dani falou o nome de todo mundo, eu agradeço aí a todo mundo com os nomes que Dani falou. Valeu. Obrigada, Neia. Falou, tchau, gente. Obrigada. Tchau, Jô. Tchau. Tchau, Simone. Obrigada.